Abriu sua Bíblia? Onde? Hebreus 11:1, muito conhecido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. Hoje eu quero falar com os sonhadores. Tem sonhador aqui? Mas tem dois tipos de sonhadores. Tem aqueles que só sonham dormindo. Esse sonhador pode ser o sonhador do estômago cheio. A Bíblia, engraçado, a Bíblia fala sobre isso. Aqueles que sonham porque o estômago está cheio, comeu fora de hora, foi dormir de barriga cheia, e aí por isso teve sonhos. Inclusive geralmente não são sonhos, são o que, gente? Pesadelos, que a barriga estava cheia. Eu quero falar com aqueles que sonham acordados. Tem gente aqui que sonha acordado? Tem ou não tem? Amém. Nesse período que nós estamos vivendo, dessa pandemia que ainda não foi embora, que inspira muitos cuidados de cada um de nós, assim como a igreja tem tido. Uma das piores perdas que o homem tem enfrentado, acredite, para alguns pode até parecer exagero, mas acredite, a pior perda não são as empresas, não são as questões financeiras. A pior perda tem sido os sonhos. Pessoas que durante esta pandemia deixaram de sonhar, porque algumas coisas aconteceram de forma a trazer prejuízo, a trazer lutas, a trazer dificuldades, e muitos não estavam preparados para isso, e acabaram deixando de sonhar. Por isso a minha palavra hoje é com os sonhadores. Esse versículo que acabamos de ler, ele nos fala sobre sonhos. Ainda que você não encontre a palavra sonho, mas ela está aqui. Quando diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Aquilo que nós esperamos são os nossos sonhos. Esperança e sonhos são coisas que andam juntas. Em alguns momentos elas podem ter inclusive o mesmo significado. Os nossos sonhos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para esse ponto. Você precisa ser um sonhador. Eu confesso a vocês que me espantei um pouquinho quando eu falei aqui, se aqui tem sonhadores. Quando eu falei sobre aqueles que sonham acordados, eu esperava um amém, eu esperava assim uma reação muito mais intensa. Mas eu não quero forçar a barra. O que eu quero é usar isso como referência, inclusive. Porque se existe aqui entre nós, e entre aqueles que nos assistem agora, pessoas que não estão sonhando, a minha primeira missão nesta mensagem é convidar você a sonhar. Porque sem sonhos, nós não somos seres viventes, nós somos apenas sobreviventes. Sem sonhos, nós teremos uma vida sem graça. Sem sonhos, nós seremos aquelas pessoas que daqui a pouco vamos para casa, vamos dormir e amanhã vamos acordar para apenas mais um dia, e alguns vão dizer mais um dia de luta. Sem sonhos, amanhã, que é sexta-feira, no final do dia, muitos vão apenas dizer: oba, sextou. Como se a vida começasse apenas no final de semana. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a própria sexta foi um peso para a pessoa. É isso que acontece com quem não tem sonho. Já quem tem sonho, acredite você, a segunda-feira é um dia de bênçãos, porque é um dia de dar mais um passo
naquilo que se chama de dia útil da semana, para você avançar na direção daquilo que você espera, na direção daquilo que você almeja alcançar. Para aquele que sonha, não existe diferença se o feriado é mais importante ou se o domingo é mais importante. Para aquele que sonha, todos os dias são importantes. Eu quero que você questione a si mesmo. Você tem sonhos? E por favor, quando eu digo de sonhos, eu não estou falando daqueles que você vê na entrevista, daqueles concursos de Miss. Qual o teu sonho, Miss fulana? E ela diz: meu sonho é a paz mundial. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos sonhos que vêm com a tua marca, aqueles sonhos que são pessoais. Eu estou falando de sonhos que você não pode contar para ninguém, porque de tão grande que ele é, que você tem vergonha de contar e o povo querer te internar. Tem desse tipo aqui ou não? Tem doido aqui ou não tem? Glória a Deus pelos doidos. Dá uma salva de palmas para os doidos presentes. É desse tipo de sonhador que eu estou falando. Aquele que olha para certas coisas da vida e ele realmente não tem coragem de contar para os outros, e é até bom que não conte, porque ele sabe que vão lhe chamar de doido, de maluco, porque aquilo parece ser grande demais para você, mas você sonha. Então, em nome de Jesus, eu quero te chamar para ser um sonhador, meu irmão, e de sonhar com coisas grandes, de sonhar com coisas extraordinárias, porque é isso que traz sentido para a nossa vida. À medida que eu estiver pregando e falando com você, que você vá construindo sonhos cada vez maiores na sua mente. E então vem aqui a conversa com os sonhadores. Atenção, sonhadores. Primeira coisa, não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Em especial, não compartilhe o teu sonho com quem não tem sonhos. Porque quem não tem sonhos nunca vai conseguir entender os seus. E ainda que não seja por mal, ainda que não seja por inveja, por maldade, essa pessoa vai acabar de alguma forma atrapalhando os teus sonhos, porque é um assunto que ela não entende, é uma conversa da qual ela não pode participar, porque ela não tem sonhos na vida, ela não conhece a dimensão, o tamanho desse poder de sonhar. Então, por favor, seja sábio e não compartilhe os teus sonhos com qualquer pessoa. Não compartilhe os teus sonhos com quem não tem sonhos. E antes que alguém diga: pastor, então melhor seria não compartilhar com ninguém? Não. Você precisa compartilhar nos ambientes certos, com as pessoas certas, porque às vezes você nem imagina que a pessoa que está por perto de você, ela pode cooperar com a realização de um sonho seu, por mais doido que ele pareça, e você nem imagina, você nem faz ideia. Eu trago como exemplo disso, uma vez que eu estava realizando uma reunião com a equipe que estava junto comigo preparando o Sermão do Monte. E já era na semana do Sermão do Monte, alguns dias antes. O Sermão do Monte aconteceria numa sexta, então era como se fosse, possivelmente assim, eu acho que era uma terça ou quarta-feira que eu tive essa reunião.
E depois que eu tratei todos os assuntos que eu havia anotado, eu falei: olha, gente, tem um último assunto aqui para tratar, mas faz assim, deixa para lá, isso aqui eu não vou nem falar, deixa para lá, porque está muito em cima, isso aqui é algo mais assim do meu coração, deixa para lá. E os irmãos ficaram olhando para a minha cara assim, mesmo com todo respeito, dizendo: não, pastor, fale. E eu falei, irmão, vocês já pensaram se a gente tivesse assim, um helicóptero sobrevoando o Sermão do Monte, jogando pétalas de rosas sobre os irmãos, na hora do sermão, na hora que a gente estivesse abrindo o Sermão do Monte? Mas estou só pensando aqui, gente, estou só viajando aqui, né? Porque está em cima, a gente nem teria condição. Imagine o custo de uma coisa dessa. Amém. Aí os irmãos olharam para a minha cara assim, os pastores ali presentes. Às vezes você fica tentando decifrar, né, a cara que as pessoas te olham. Às vezes você fica imaginando, se estão olhando para você e estão pensando: oh, coitado, ou então: oh, doido, oh, ajuda ele, Jesus. O outro olha e talvez pense: saiu da casinha, volta para a casinha. Mas amém, por respeito ninguém falou nada e acabou a reunião. Mais tarde, uma das pessoas que estava na reunião me liga e falou assim: pastor, para que horas o senhor quer o helicóptero? E o senhor quer que vá alguém no helicóptero também para fazer filmagem? O senhor quer que eu fale com alguém que vá para fazer a filmagem? Eu falei: hã? Quero. E no dia do Sermão do Monte, na hora que a gente fez a abertura, estava lá um helicóptero sobrevoando os céus e derramando pétalas sobre os irmãos. Nunca vou me esquecer disso. Tem coisa que Deus faz por você, não é só para lhe atender, é para lhe atender e para lhe ensinar para o resto da vida. Então eu aprendi essa lição. Sabe por quê? Se eu tivesse me calado diante da minha doidice, eu não teria um outro doido para comprar a minha doideira. Mas eu tive alguém que comprou a minha doidice, assumiu minha doidice. Acho que é alguém que pensou: deixa eu ajudar esse doido. E essa pessoa conseguiu aquilo que eu tinha como um sonho no meu coração. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Agora, eu posso falar sobre os meus sonhos com todo mundo? Tem gente que é o primeiro a ir lá e tirar a hélice do helicóptero. Quem está me entendendo? Se eu falar com a pessoa errada, ela fala: tem um helicóptero que pode fazer isso, eu vou lá e vou tirar a hélice dele, que é para ele não conseguir isso de jeito nenhum. E tem o outro que vai lá e fala: se não estiver funcionando, eu mesmo viro a hélice com a minha mão para fazer o negócio funcionar. Glória a Deus. Então você tem que saber para quem você conta os teus sonhos. De cara eu já lhe digo: não conte o teu sonho para quem não sonha, porque não vai te entender. Quem não tem sonhos, mesmo que seja, escute bem o que eu estou te falando, não estou nem falando de uma pessoa ruim, não estou falando de gente maldosa, não estou falando de gente invejosa, estou apenas falando de quem não sonha. Se ela não sonha, de alguma forma vai acabar te atrapalhando. Às vezes pode ser alguém da sua família, mas se ela não tem sonhos, não conte os teus sonhos para ela, porque nem que seja por um excesso de zelo, por um excesso de cuidado, ela vai dizer para você que não vai dar certo, com medo de você quebrar a cara, com medo de você ir em frente. Então não conte. Atenção, sonhadores. Segunda coisa, se você está diante de um grande sonho, desculpa aí, mas se prepare para grandes dificuldades.
Porque é exatamente diante dos grandes desafios que você tiver que os grandes sonhos vão se tornar realidade. As histórias que valem a pena a gente contar da nossa vida são as histórias de maiores lutas. Teve uma vez que um amigo meu, ele me falou: Luiz, pensa, rapaz, no meu testemunho. Na época ele morava em Recife. Sabe aquela casa que você teve, Luiz? Aquela casa que eu morava, alugada? Eu falei: lembro. Luiz, eu comprei a casa, Luiz. Eu falei: que bênção, cara. Sabe, uma casa antiga, mas uma casa bonita, grande, bem localizada. Não, mas você precisa saber o testemunho, Luiz. Ah, rapaz, quando eu vi a oportunidade, eu liguei para o meu pai. Meu pai morava lá em Limeira, em São Paulo. Pai, olha, sai para o quintal agora. O senhor está com o telefone sem fio, pai? Estou. Sai para o quintal. Veja o lado que o senhor imaginar que está o Nordeste, estende a mão. Aí diz que o pai dele foi no quintal, o lado que ele imaginou que estava no Nordeste. Está com a mão estendida, pai? Estou, meu filho. Então só diga assim: eu abençoo o meu filho nos seus projetos. Aí diz que o velhinho levantou a mão: eu abençoo os meus filhos no seu. Oh, glória, Luiz, que bênção. Aí, Luiz, eu vendi um apartamento que eu tinha. Eu vendi o meu carro e o carro da minha mulher. Ela tinha umas joias que ela tinha também recebido de herança. Nós vendemos as joias dela, Luiz, e nós compramos a casa. Irmãos, eu sou meio chato com milagre, porque milagre para mim é milagre, bênção para mim é bênção. O camarada perdeu, ficou sem o apartamento, a mulher ficou sem a joia. Ainda disse que financiou um outro pedaço. Mas que testemunho doido é esse? E como era um amigo com quem eu tinha liberdade, eu falei: rapaz, mas que testemunho é esse? Você perdeu tudo para poder comprar a casa? Testemunho para mim testemunho para mim é o cara fazer a casa pela metade do preço, sabe? Aconteceu um milagre. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Tem gente que às vezes ele não consegue compreender que um grande sonho vai te trazer grandes dificuldades, mas não perdas. São sacrifícios, são lutas, mas não perdas. Não tem sentido isso. Que Deus, para te dar uma coisa, algo que vem de uma forma extraordinária na sua vida, isso esteja cercado e marcado por perdas. Você vai passar por alguns grandes desafios, inclusive pessoais. Você sabe por que a gente fala tanto de Davi? Quando eu falo de Davi, qual é a primeira bênção que você vê na vida desse homem? Davi. O cara é falado em todo lugar, até por quem não conhece a Bíblia. Tem gente que nunca leu a Bíblia, mas sabe a história de Davi. Com quem, gente? Por quê? Porque Davi era pequeno. Os detalhes muita gente não sabe, mas ele tinha 17 anos de idade, era um rapagote, e ele estava enfrentando Golias, que era o que mesmo, gente? Eu te pergunto, será que teria essa mesma repercussão se ele estivesse lutando contra um anão? Nada contra, por favor, nem pense que eu estou fazendo discriminação, não. Estou falando de maneira muito racional. Por que a gente tem essa coisa de dizer que ele foi um grande vencedor? Porque ele venceu um cara que era maior do que ele. Se ele vencesse alguém que fosse do mesmo tamanho que ele ou menor, um anão, por exemplo, teria essa repercussão toda? Se os seus sonhos são grandes,
eles só se tornarão realidade quando você enfrentar os gigantes que tentam impedir esse sonho de se tornar realidade na sua vida. Davi nunca teve sonho de vencer gigante. Davi teve sonho só de ser rei. Nunca você vai ver na história de Davi: e eu sempre sonhei em vencer um gigante. Ele nunca disse isso. Ele sonhava em se tornar um cara importante, grande, poderoso. Por isso que quando ele ouvia uma conversa dizendo o que é que iam dar de presente para aqueles que vencessem, para aquele que vencesse o gigante, ele falou: rapaz, como é que é? O que vão dar mesmo para quem vencer? Aí o soldado disse para ele: quem vencer o gigante vai se tornar um cara famoso no reino, a família nunca mais vai pagar impostos e vai casar com a filha do rei. Ele falou: rapaz, esse negócio é interessante, a proposta é boa, cadê o gigante? Ele já mandou um recado para o rei na hora: diga para o rei não se preocupar mais, diga para ele acalmar o coração, porque ele encontrou o vencedor. Quando ele se apresentou para o rei olhou para ele e falou assim: como é que é, rapaz, você? A palavra de Saul para ele, gente, foi terrível. Saul usou essas palavras: você não tem condições. Você não tem condições. Eu acho que Davi naquele momento pensou: é verdade, eu não tenho condições, mas para o tamanho do sonho que eu tenho, o desafio tem que ser na mesma proporção. Não tem outro caminho para mim. Eu preciso vencer esse gigante. Rei, te acalma. Deus já me deu vitória sobre o urso, Deus já me deu vitória sobre o leão, e não vai ser diferente com esse gigante. Você está entendendo? Olha aqui para mim, escute uma coisa. Vamos parar de infantilidade e de dizer que a gente tem sonho grande, mas a gente quer luta pequena. Não funciona desse jeito, meu querido irmão. Não funciona assim. O sonho é grande, a luta será proporcional. Mas aí eu não aguento. Então vem a unção do Senhor para dizer o que Davi disse: Golias, tu vens contra nós com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Se você estiver disposto a enfrentar grandes lutas, o Senhor é contigo. Ele não está pedindo para você ter força para enfrentar, Ele só está querendo que você tenha disposição para enfrentar, porque então Ele estará com você. Amém? Sonhe grande, porque a força para alcançar este sonho não vem de você, vem do Senhor. Terceira coisa, nessa conversa com os sonhadores, só para saber, tem sonhadores aqui? Daqueles sonhadores doidos, tem aqui? Então é com você que eu estou falando. Você terá que estar pronto e disposto a dizer não para toda e qualquer situação que quiser tirar você do seu propósito, do teu sonho. Inclusive coisas, essa é a parte mais difícil, inclusive coisas boas. Inclusive coisas boas. Não responda para mim, que eu não quero expor ninguém, mas responde para você. Tem alguém aqui que está num processo de emagrecimento? Você está lutando para perder peso? Responda só para você. Tá. Eu vou acreditar que tem. Nem parece, mas vamos dizer que tem. Você que está lutando para perder peso.
para emagrecer. Aí eu lhe digo assim: olha, por favor, se você quer emagrecer, não coma jiló todos os dias. Não coma. Eu sei que não vai ser fácil, mas pare de comer jiló. Pode ser? Está tranquilo? Está ou não? É fácil para você passar por essa provação? Por essa luta? Você está disposto a esse sacrifício? Aí eu também lhe digo, e olha, por favor, não coma pizza. Não. Pizza não. Mussarela, marguerita, 4 queijos, calabresa, com bastante alho. Não coma. Ficou mais difícil? Por favor, não coma picanha. Sabe aquele cheiro? Aquela com um filetezinho de gordura, uma capinha de gordura. Ficou mais difícil? Então entenda, dizer não para algumas coisas é muito fácil. Dizer não para aquilo que é agradável, dizer não para aquilo que nos satisfaz, dizer não para aquilo que mexe com os nossos sentidos, não é fácil. É fácil você dizer não para aquilo que não presta. Você que nunca tocou no álcool, e eu digo, olha, nunca se aproxime de um copo de cachaça, e você vai dizer, opa, fácil, tranquilo. Imagine uma pessoa que veio do alcoolismo. Imagine o desafio para essa pessoa deixar de uma bebida. Quem está me entendendo? Então guarda isso no teu coração. Se você tem sonhos, você tem que se preparar para dizer não para coisas que aparentemente são boas para você, agradáveis para você, mas aquilo pode tirar você do seu propósito, tira você do seu sonho. Tem coisa que ela pode ser maravilhosa para a sua vida, mas se ela está chegando na hora errada, por mais interessante que aquilo seja, aquilo vai ser um problema na sua vida, porque chegou na hora errada. O que chega na hora errada, por melhor que pareça, será ruim. Vai atrapalhar você, vai tirar você do seu foco, vai tirar você do seu propósito. Isso acontece muito frequentemente com relacionamentos. Você está focado numa coisa, você acabou de abrir uma empresa, ou você está focado no seu mestrado, no seu doutorado, você está mestrado em ganhar dinheiro. Naquele momento da sua vida você percebe que as coisas estão fluindo, é isso que você precisa trabalhar e ganhar dinheiro, colocar sua vida em ordem nessa área financeira. Chega uma pessoa na sua vida, pronto, sua atenção está dividida. Sua atenção está dividida, sabe por quê, gente? Todo relacionamento, quando ele se torna forte, ele demanda, ele precisa, ele exige tempo. Ele exige tempo. E agora o tempo que você tinha para estudar, agora você vai ter que separar também para estar com essa pessoa. Não só por ela, mas por você também quer, você também gosta. E se você também não quiser, a pessoa também não vai entender. Quer dizer que os seus estudos são mais importantes do que eu. E você está morto de vontade de dizer que sim, mas não pode. Se você falar, a pessoa vai embora. Ela, não é isso. Mas é. Mas não pode dizer, porque se falar, a pessoa vai embora. Trocou você pelos estudos. É isso. Você está entendendo, meu irmão? Portanto, uma conversa aqui com sonhadores, você tem que aprender a dizer não até para coisa boa, porque tem coisa que pode ser boa, mas naquele momento é ruim.
naquele momento, vai tirar você do teu sonho, vai tirar você do teu propósito. Mais uma coisa, não perca tempo. Não perca tempo. O tempo é precioso para que você trabalhe pelo teu sonho. Amanhã eu faço isso que vai me aproximar do meu sonho. Não. Daqui a pouco eu faço tal coisa que vai me aproximar do meu sonho. Não. Não perca tempo para trabalhar em favor do teu sonho. Sabe uma coisa muito interessante numa história muito conhecida da Bíblia, e é uma tremenda lição para nós? O cego Bartimeu. Jesus ia passando, ele ouviu o alvoroço e sabia que Jesus estava passando. Ele ouviu o nome de Jesus e ele já tinha ouvido sobre Jesus. Ele já tinha ouvido que Jesus estava curando pessoas incuráveis, que Jesus estava solucionando problemas de saúde das pessoas. E ele era cego, segundo a Bíblia, de nascença. Ele falou: pronto, eu tenho um desses casos aí impossíveis. O homem está resolvendo situações impossíveis. Eu nunca ouvi dizer de alguém que está resolvendo uma coisa impossível aqui. Eu já ouvi falar de médico bom, já ouvi falar de terapeutas bons, mas alguém que possa resolver uma causa impossível é a primeira vez que eu estou ouvindo. E esse homem está passando por aqui. Então ele apurou os ouvidos dele. A pessoa, quando ela perde um dos seus sentidos, ele apura outros, né? Então, como ele não podia enxergar, a sua audição com certeza era muito apurada. Quando ele ouviu aquela confusão: é Jesus, ó Jesus, é Jesus. Talvez, gente, de verdade, falando isso, tem gente que pode pensar até que eu estou brincando, mas estou falando sério. Eu acho que ele deve ter ouvido assim: nossa, eu pensei que ele fosse mais alto. Nossa, eu pensei que ele fosse mais bonito. Olha, é Jesus. Nossa, ele tem um olhar tão penetrante. Era isso. Ele começou a ouvir. Quando ele começou a ouvir, ele usou o que ele tinha. Eu não posso caminhar até lá porque eu não consigo andar na direção dele. A multidão aqui é grande. Por melhor que eu consiga apurar a minha audição, eu vou me perder no meio do povo. Segundo, que não vão me deixar passar. O povo está alvoroçado. Eu vou usar o que eu posso. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você acha que era só ele gritando? Com certeza não. Tenta gritar no meio de uma multidão para você ver. É só mais um grito. Então ele tinha que se sobressair. Tanto que ele se sobressaiu, que ele começou a incomodar. Escute isso. É quase que inexplicável, mas os teus sonhos sempre vão incomodar um grande número de pessoas. Decida acertar a sua vida para você ver. Vai faltar apoio, é gente criticando, é gente lhe condenando. Tem gente que pode dificultar a sua chegada a um lugar como esse daqui, igreja. E vamos dizer que a pessoa nem gosta de crente. Tá, não precisa nem gostar de crente, não gosta do pastor e tal. Mas só de saber que a pessoa está num lugar onde está falando de Deus, só de saber que essa pessoa não está enchendo a cara de cachaça num boteco, só de saber que essa pessoa não está num local onde ela está procurando o perigo e a maldade para a sua vida ou para a vida dos outros, só por isso não era para ter apoio, mas não tem. A hora que você começa a andar na igreja, as pessoas começam a criticar você. Tem gente que vai desrespeitar você dentro da sua casa, dentro da sua família. Quando sabe que você está andando na igreja, porque é assim que fala, né? Está andando na igreja. Aí vão querer, tenho certeza que o que eu vou dizer já aconteceu com gente aqui. Vão querer ficar assim, ó, colocando copo de bebida na frente do seu nariz assim. Vão fazer piada indecente com você. Tudo para lhe provocar. É uma coisa maligna. Quando você está em busca dos teus sonhos,
pessoas se levantam do nada, aparecem no meio da escuridão para tentar tirar a sua paz. E foi o que aconteceu com Bartimeu. Disseram assim, ó: para de gritar, você está incomodando. Aí é que vem uma coisa extraordinária. O normal seria: rapaz, vá te catar. Vou continuar gritando sim, rapaz, o problema é meu. Quem quer a bênção sou eu. Vá procurar sua turma. Me deixe quieto, rapaz. E quando ele voltasse a gritar, Jesus já tinha ido embora. Mas a Bíblia não diz que ele fez isso. A Bíblia mostra que ele não deu resposta nenhuma para essas pessoas. Ele não bateu boca, ele não discutiu, ele não retrucou, ele não xingou. A única coisa que a Bíblia diz é que quando disseram isso para ele, ele começou a gritar cada vez mais alto. Você está batendo boca com os outros? Você está perdendo seu tempo e ficar dando resposta para alguém em Face, em Insta? Você está se dando o trabalho de querer tirar satisfação com alguém que você soube por outro alguém que falou mal de você? O nome disso é perda de tempo. O tempo que você poderia estar utilizando para trabalhar em favor do seu sonho. Deixe falar. Entenda que quem fala mal de você não merece resposta, pelo menos não verbal. Responda com seu trabalho. Responda com as suas atitudes que louvam e glorificam o nome do Senhor. Responda com a sua mudança. Responda com a sua transformação. Responda com o seu testemunho de uma nova vida. Não perca tempo querendo responder para os outros. Sempre vai ter alguém para se levantar contra você. Sempre. Quanto maior você for, mais crítica você vai receber. Eu não gosto às vezes de ditados que acabam sendo muito piegas, mas tem hora que a gente tem que usar, gente. Tem hora que não tem jeito, que o ditado é bom mesmo. Tem hora que o ditado funciona. Não se joga pedra em árvore que não tem fruto. Às vezes você passa pela rua e você vê um cara assim, ó, jogando pedra lá para cima. Já aconteceu comigo, de eu estar passando de carro, ficava com medo da pedra acertar no carro. Mas interessante, quando você vê um cara numa árvore aí qualquer, o cara está pegando pedra no chão, jogando na árvore, você não olha para o cara e nem para a pedra. Você vai logo olhar o que ele está querendo derrubar. Tem fruto lá. Época de manga é um problema, né? Mangaba é outra coisa. Aí você vê, aí você começa a perceber por que o cara está fazendo aquilo. Porque tem fruto naquela árvore. Quando começam a querer apedrejar você, é porque tem fruto na sua vida. Cuida do fruto, não se preocupe com a pedra. O Senhor vai cuidar de cada uma delas, no nome de Jesus. E para encerrar, nunca lhe falte a presença de Deus. Sabe por quê? Você já ouviu esse comentário? Bom, não precisa nem de comentário, vamos falar de uma música. Para a direita, para a esquerda, na minha frente, e o que mais? E para trás, por todo, sou a
Em tudo. Oh, por quê? Porque a bênção está na direita, a bênção está na esquerda, a bênção está na frente, a bênção está atrás, a bênção está em você. A bênção está em você. A presença de Deus está na sua vida. Então, olha, é uma coisa muito simples, mas às vezes a gente entende, porque Deus vai me abençoar no deserto. A questão não é o deserto, a questão é você. Como a bênção está em você, se você for para o deserto, a bênção vai acontecer porque ela está em você. É isso que nós precisamos compreender. Nós não podemos perder de foco, não podemos perder jamais a presença de Deus na nossa vida. Porque se Deus estiver com você, gente, agora não é ditado não, é Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi isso que Paulo disse aos Romanos no capítulo 8, dos versos 30 em diante. Ele começa uma declaração de bênção e de vitória. Aliás, do 28 em diante, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E depois ele vai falando, e aí até o momento que ele chega a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode pôr a cara com o Senhor? Davi disse assim: quem é Deus acima do Senhor? Não tem. Portanto, se você tem sonhos, cuidado para que os teus sonhos não se tornem maiores do que aquele que te fez sonhar. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ser tudo para você. E você precisa estar na presença dEle, falando com Ele, chorando com Ele, rindo com Ele, abraçando Ele, sendo abraçado por Ele, com muito respeito, brigando com Ele. É teu Pai. Meu Deus, estou gostando disso aqui não, Senhor. Pai, não estou entendendo isso aqui não, meu Deus. Oh meu Deus, por que isso aqui está acontecendo? Se você tem intimidade, você vai poder falar assim. E ele fala: sossega, menino, eu sei o que eu estou fazendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Aguarde, e você vai ver a minha mão estendida sobre a sua vida. Se você começar a sonhar e perder Deus no meio desse sonho, esse sonho vai se transformar em ilusão. Você vai querer. Mas quando você sonha e Deus está acima de tudo na sua vida, você é aquele que busca a realização dos sonhos numa boa, porque o que você já tem na sua vida é muito maior do que todo e qualquer sonho que você possa ter. E é isso que te traz paz. Eu já tenho o Senhor, e todas as demais coisas me serão. Vamos falar com Deus. Eu gostaria que apenas e tão somente os doidos fiquem em pé. Se você não é doido, fica sentado. Os doidos que estão me assistindo também, se for doido, fique em pé. Porque essa oração daqueles que são doidos por Jesus, são aqueles que compreendem o que diz a Bíblia sobre fé. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Desculpe, mas não tem como desassociar a busca pelos sonhos, a nossa fé e a doidice. É verdade.
Qualquer pessoa grande que você admira, porque ela chegou num ponto assim extraordinário, admirável, ela fez alguma doidice na vida, ela foi desacreditada. Irmãos, a maioria de vocês que estão aqui, vocês não imaginam o lugar que vocês estão. A maioria aqui não teve oportunidade de acompanhar a história desse lugar que você está. Quando nós adquirimos esse terreno, eu apareci na televisão como se fosse um doido que estava querendo construir no mangue. Eu apareci na televisão, me entrevistaram aqui do lado, e depois colocaram as manchetes do jeito que eles queriam. Eles não sabiam que a gente estava comprando um terreno que o IBAMA já tinha declarado que era um terreno sem recuperação por conta da intervenção do homem. Só que ninguém tinha coragem de falar isso para aqueles que defendiam a natureza, porque quem falasse ia ter que admitir que quem devia cuidar não cuidou. Então isso daqui já era uma área morta, considerada pelos ambientalistas, pelos estudiosos, pelos técnicos. O responsável pelo órgão na época, toda vez que eu me lembro, meu coração aperta. Na mesa dele, eu diante da mesa dele, falou assim: pastor, aquele local, ele está declarado pelos técnicos do IBAMA como uma área que não tem recuperação, por conta da intervenção do homem, como é o caso de toda aquela região, inclusive onde está o shopping. Ele me dizendo. Num determinado momento ele falou assim: o lugar que nós estamos agora também foi um local que o homem invadiu. Então lá é uma área irrecuperável. Porém, não serei eu a dar essa autorização, porque eu quero continuar andando na rua. E se eu der essa autorização, as pessoas vão me cobrar. Assim, em outras palavras, ele falou assim: eu sou covarde e estou admitindo na sua cara. Só faltou dizer isso. Eu desci do andar que eu estava, eu fui para dentro do meu carro que estava estacionado na rua do lado, e acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Chorei como se fosse uma criança. Eu encostei minha cabeça no volante do carro e eu chorei. E vou dizer para vocês, irmãos, sem nenhuma vergonha, eu vou dizer a vocês, eu chorei de raiva. Eu chorei de raiva de estar diante de um homem que não honrava as calças que vestia. Mas eu não podia fazer nada. Vontade eu tive. Ali era o pastor, né? O cara me tratando de pastor. Era o pastor. Mas o homem estava com a vontade de... Estou falando sério, estou mentindo não. A minha vontade é de dar um murro na cara daquele covarde. Ainda mais que bater em covarde é fácil, sabe? O cara não vai nem reagir. Chorei. E fui para a igreja. E continuei orando, colocando na mão de Deus e pedindo a Deus que tirasse aquilo do meu coração. A sensação era horrível. Até porque toda hora que eu lembrava dava vontade de chorar. E aí eu ficava com mais raiva de estar chorando. Passaram-se algumas semanas, o homem foi promovido. Sei lá como é que Deus faz essas coisas, né? Você fica esperando, você estava esperando já eu contar, né? Que o cara se afogou, né? Que a gente tem o nosso jeito, né? Deus tem o dele. Deus promoveu o cara. Promoveu. O cara recebeu um cargo maior do que ele tinha. Aí o cara que assumiu no lugar dele era um técnico. Não era político, era técnico. Era um profissional. Era um engenheiro. Assumiu no lugar dele. Eu voltei lá para falar com ele. Quando eu conversei com ele, ele falou assim: eu
assinei o documento, o laudo, depois de todos os nossos trabalhos, de todas as nossas pesquisas, de que aquela área é uma área que não tem recuperação por intervenção do homem. O senhor não fez nada de errado, pastor. Eu falei, aí eu já falei, isso quase que o outro também falou a mesma coisa, né? E o senhor assina? Ele, é agora. Ele assinou o documento. E foi com aquele documento que eu dei entrada para começar toda a mudança e a transformação dessa área. Essa área toda aqui, ó. Todo mundo que está instalado aqui, ó. Todo mundo aqui deve à Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui não tinha nada. E essa área já estava toda liberada, mas ninguém conseguia o direito de construir numa área que não existia mais. Isso aqui só servia para juntar maconheiro. Aqui no fundo se juntava um grupo de maconheiro ali, ó. Eu vinha orar aqui nesse terreno 2h30, 3 horas da manhã. Eu voltava para casa e maconhado. Era só o que tinha aqui. Esse homem que eu estou falando, o nome dele é Dr. Fernando. Pouco tempo atrás, eu fiz uma homenagem para ele na igreja sede. Eu trouxe ele e a esposa dele no altar da igreja sede para entregar uma placa para ele, de gratidão, por ele ter feito bem o serviço dele. Esse é o lugar que você está. O local onde a gente foi criticado, onde ambientalistas, até hoje, tem gente que ainda diz que a igreja entrou num local que era mangue, sem saber da história. Aí chegou a hora de construir. Eu não conseguia, porque a prefeitura antigamente vendeu um lote só para 2 pessoas nessa área aqui. Tinha um negócio chamado sobreposição de lotes aqui. Só que a área da igreja não tinha problema nenhum. Esse problema começava dali para frente. Mas o que fizeram? Embargaram o loteamento todo. A gente tinha um terreno, tinha posse dele e não tinha autorização para construir, porque tinham esse problema embargando os lotes todos. Não era o nosso, constava que era daqueles lotes ali para frente. Aí Deus colocou um outro homem na minha vida, Dr. Paulo Jacobina, procurador. E esse homem, com justiça, começou a chamar representante da prefeitura, representante de tudo quanto é órgão, para poder resolver e liberar a construção da igreja. Nunca vou me esquecer que ele me disse assim, ele falou assim, pastor, esse povo de uma área mais nobre não quer crente por aí não. Por isso que o senhor está enfrentando esses desafios. Aí começamos a construção da igreja. Tem gente que começou a postar no jornal, dizendo que a construção da igreja estava enfeiando essa região aqui. Porque a gente começou a construir e não tinha dinheiro para acabar. A gente construiu, era só os blocos aí, não tinha parede, não tinha reboco. Aí teve gente que postou no jornal, a gente tinha que aguentar isso, dizendo que a gente era o patinho feio dessa região aqui. Passou o tempo, a igreja foi terminada, e um dia um irmão me trouxe um jornal, onde estava anunciando a construção de prédios, esses aí, não sei qual deles, e no anúncio estava dizendo, próximo à Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente virou ponto de referência. Está pensando que parou aí? Passa um pouco de tempo, chega uma intimação para mim. A dona de um terreno aqui disse que nós tínhamos construído a igreja no terreno dela, e ela queria indenização. Só que ninguém naquela época conhecia esse loteamento melhor do que eu, nem corretor. Desafio qualquer corretor daquela época que conhecesse melhor esses terrenos aqui do que eu. Conhecia tudo, lote por lote, dono por dono. Eu sabia de quem era, um por um.
número, tudo certinho. Quando ela reclamou, eu fiquei em paz, porque eu sabia que ela estava enganada. Aí eu pronto para tratar com o advogado dela e mostrar o erro, porque a gente tinha a planta que nem prefeitura tinha. Eu ia mostrar tudo e mostrar que ela estava enganada. O nosso advogado falou: não, pastor, não mostra não, porque isso aí agora tem que ser resolvido na justiça. Se veio uma intimação, é na justiça que tem que dizer que a gente está certo. Não é a gente pegar um caminho, sabe, à parte da justiça. Aí nós fomos para a justiça. Só que antes da gente ir, o advogado dela nos procurou já para dizer: olha, nos enganamos, realmente o terreno é da igreja, o nosso é mais para lá e tal, e a gente quer retirar. Aí o nosso advogado falou: não, agora é só na frente do juiz que vocês vão dizer que vocês estavam errados. Aí nós fomos para o juiz. Quando chegamos lá na audiência, eu com o nosso casal de advogados da igreja, doutor Carlos João e doutora Eliana, quando chegamos lá, ele falou: pastor, mudou o juiz, é um outro juiz, esse juiz é rígido. Eu falei: amém, a gente não está tudo certo? Ele falou: tá. Eu falei: amém. Aí o juiz, quando entrou, olhou para mim e falou assim: pastor Luiz Antônio, no final da audiência, o senhor por favor me lembre de algo que eu tenho para lhe falar. Sim, senhor. Sim, senhor. E não saiu mais da minha cabeça aquele negócio. Aí começou a audiência e tal. O advogado deles, né, com a dona do terreno, se apresentou explicando que tinham se equivocado e estavam retirando e tal, o processo. Aí o juiz deu uma chamada neles, e as custas do nosso advogado foram pagos por eles. E na frente do juiz e na frente deles, os advogados falaram: nós queremos registrar que esse valor que nós estamos recebendo, ele é oferta para a nossa igreja. Então quer dizer, eles fizeram isso e ainda acabaram ofertando para a igreja. Trouxe prosperidade. Aí quando o juiz encerrou, a gente já ia se levantar. Ele falou assim: você se lembra, pastor, que eu disse no começo? Eu falei: lembro. Eu quero que o senhor leve um recado para a sua igreja. Muitas das decisões que eu tomo aqui, eu sou orientado por Deus através das suas pregações que eu assisto na televisão. E diga para a sua igreja que o dia que precisar do judiciário pode contar com a gente aqui. E Deus é tão bom que fez isso acontecer na frente de testemunhas. Eu contei isso tem pouco tempo atrás aqui, na frente do casal de advogados. Tem alguém que estava aqui nesse dia que eu contei essa história? Aí, contei na frente deles. Então o que eu estou contando para você não é historinha não. Tinha as testemunhas ali para confirmar. Por que eu estou te contando tudo isso, meu irmão? Porque é muito fácil você sair da sua casa, entrar por aquela porta, chegar aqui, sentar e adorar a Deus. Eu quero que você saiba que você está dentro de um milagre. Isso aqui é um milagre de Deus. O que Deus fez aqui, a maneira como tudo aconteceu aqui, a bênção que Deus tem concedido nesse lugar. Eu estou te contando isso como testemunho para você. Talvez você esteja passando por lutas, todo mundo se voltando contra você. Talvez até você já anda questionando: olha que coisa linda, foram buscar para mim? Não, mostra a anterior agora. Mostra a anterior. Olha aí, gente, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, ó. Olha como é os nossos cultos. Não tinha parede. Não tinha parede ainda. Aí a igreja já está bonita. Olha aí. Talvez você esteja passando por situações onde o que você está sonhando parece impossível. E deixa eu te contar, é impossível mesmo. Só que é só impossível para você, não é impossível para Deus. E é nele que você tem que confiar. É Ele que tem poder de curar essa doença que o médico disse que não tem cura. É Ele que tem poder de restaurar esse casamento que você achava que não tinha mais jeito. É Ele que tem poder para livrar você de um vício, trazer libertação sobre a sua vida, depois de você já ter tentado de todas as formas. É Ele que tem o poder de trazer
felicidade para você que já sofreu tanto, já errou tanto, já quebrou tanto a cara com tantas decisões que tomou. O Deus do impossível pode fazer isso. Amém? Sonhe. E quando você sonha e o sonho acontece, aí você começa a sonhar com coisa maior ainda. E é assim que nós estamos vivendo, com sonhos maiores ainda. Põe a sua mão direita na altura do seu coração. Eu te peço, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço que neste momento, pela fé, o Senhor esteja tocando na história de cada pessoa presente aqui. E talvez existam pessoas que estão estrategicamente, diabolicamente, impedindo esta pessoa de avançar nos seus sonhos. Obstáculos, situações humanas e situações malignas, impedindo esta pessoa de avançar, impedindo esta pessoa até de sonhar. Pois eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor comece a arrastar para fora da vida desta pessoa todos os obstáculos, tudo que não presta, tudo que impedia essa pessoa até esse momento de viver, de realizar os seus sonhos. Todas as frases malditas que foram lançadas na mente desta pessoa, e até agora estas frases estavam ecoando na mente desta pessoa, dizendo que ela não pode, que ela não é capaz, que ela não merece. Eu te peço em nome de Jesus, do mesmo jeito que a gente consegue amassar um papel na mão, amasse, meu Deus, esses pensamentos ruins, essas lembranças negativas, e em nome de Jesus, que seja sussurrado ao ouvido desta pessoa agora. Eu digo sussurrado para que seja algo muito particular, algo dito apenas e tão somente para ela, palavras que venham dos céus, da boca do próprio Deus, declarando vitória, declarando o teu amor por ela, declarando que esta pessoa pode sim todas as coisas no nome daquele que venceu a morte, declarando em nome de Jesus que para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em nome de Jesus comece a cair por terra todo sentimento de culpa, que nesse instante haja um tratamento do teu Espírito Santo na alma desta pessoa que tem crenças limitantes de merecimento, pessoas que têm traumas que não foram resolvidos. Em nome de Jesus, caia por terra, e uma certeza, não pelo nosso merecimento, não pela nossa capacidade, mas uma certeza pelo amor de Deus, uma certeza pelo poder de Deus, pelo desejo, pela vontade de Deus de nos fazer mais que vencedores. Que seja isso a tomar conta dos corações, que seja isso a tomar conta de cada mente agora. E quando eu encerrar esta oração, haja uma certeza, uma convicção no coração de cada um dos teus filhos, de que podem sim sonhar com coisas grandes, porque quem dá a bênção da realização é simplesmente o Senhor do universo, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez tudo que os nossos olhos podem contemplar. É no nome dele
não é confiando em nós, não é confiando em religiosidade, mas confiando nesse amor, nesse poder, nesse desejo de um Deus que nos ama de uma forma tão intensa, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, quero te pedir, Pai, como costumo te fazer em muitas orações, quero te pedir um sinal, e que o sinal seja a paz, que haja paz no coração dessa pessoa. Tudo aquilo que estava tirando a paz dessa pessoa, impedindo essa pessoa de trabalhar, impedindo essa pessoa de dormir, impedindo essa pessoa de se alimentar, atrapalhando o humor dessa pessoa, trazendo distúrbios, tudo isso, Senhor, desapareça agora e dê lugar à paz. Haja paz no coração de cada um dos teus filhos, pela convicção de que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. No nome de Jesus, eu estou declarando formado mais um elo desta corrente de fé, a unção da vitória. Amém e amém, Jesus. Amém. Levanta a sua mão direita para o céu e diga: meu Deus, eu não sou um doido, eu não sou um maluco. O que eu sou é uma pessoa de fé, e as coisas dos céus, as coisas da fé podem parecer loucura, mas apenas para aqueles que não creem em Ti. Mas eu creio num Deus vivo, forte, poderoso, que me sustenta, que me ama e que deseja o melhor para a minha vida. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Deus dos nossos sonhos, Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de bondade, Deus que realiza sonhos. Para sempre seja exaltado o teu nome. Obrigado, Senhor, para sempre, obrigado, para sempre seja exaltado. Aleluia. Você pode glorificar. Pela fé você pode agradecer a Deus, até por aquilo que ainda não aconteceu, porque pela fé já existe. Deus é aquele que chama para a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Aleluia, glória a Deus. Digam graças a Deus. Toma posse disso, meu irmão. Sonhos, não deixe essa pandemia, esse isolamento, não deixe esse momento arrancar os teus sonhos, não deixa, em nome de Jesus. Essa talvez tenha sido a maior destruição que a pandemia fez na vida de muitas pessoas. Deixaram de sonhar, mas que não seja esse o teu caso. Que em nome de Jesus você sonhe na certeza em um Deus que realiza.